Olá, Olá, doutora. e Boa aí? noite. Boa Tudo noite. bem? Cansada, né? Cheguei há pouco. Imagino. Vamos começar? Tá bom aqui? Tá ótimo. Excelente. Pronto. A gente marcou o horário às 20 horas, né? Então falta um minuto para a gente ser britânico. Vamos começar a esperar, né? Já que a gente marcou com o É, público esse horário, e aí às 20 horas eu começo aqui a apresentação, tá bom? fechado. Já falta só um minutinho mesmo. Pronto. Aí só nós dois vamos ter esse contato e o pessoal lá só vão estar Pelo perguntando aqui. chat. Você vai Isso, olhar, exato. viu? Porque Eu eu tô não olhando. consigo. Pronto, eu tô olhando. Fique tranquila que eu vou fazendo aqui como eu fiz na semana passada com ele. Pronto, Não que eu se nunca preocupe, não. fiz. Deixa eu ajeitar meu cabelo, porque eu nem me arrumei. Ai, A ai, gente ai. já, a gente já tá ao vivo aqui, né? Então, gente, 8 horas, né? Então, acho que a gente pode começar. Boa noite a todos, certo? E a todas. Eu sou Gustavo Vieira, né? O coordenador-geral da Fortes, Formação Técnica em Saúde. E hoje nós estamos aqui para fazer mais uma live, né? Nós estamos com esse projeto aí. Fizemos ao longo do mês de outubro as lives relacionadas ao Outubro Rosa. E agora em novembro nós vamos trazer algumas lives relacionadas à saúde do homem, né? Não só sobre a saúde do homem, na próxima semana a gente vai ter também uma live mais para o pessoal da radiologia, né? Uma vez que no dia 8 a gente comemora o Dia Internacional dos Profissionais da Radiologia, então a gente vai estar fazendo na semana que vem mais focado para a radiologia, né? O que não impede de todos participarem. Hoje 4 de novembro, vamos fazer nossa live sobre a prevenção, né, no câncer de próstata. Esse assunto que é bastante importante, tendo em vista que nós estamos no mês de Novembro Azul, que é esse mês de sensibilização, né, quanto à questão da saúde do homem. E hoje nós recebemos aqui a nossa diretora-geral da Fortes, a doutora Edil Baiana, né, que vai falar um pouco para a gente sobre esse tema. A doutora Edil, ela é médica, enfermeira também, né, e além disso é a nossa diretora-geral da nossa instituição. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar, e depois a gente vai começar com algumas perguntas que o público já havia enviado previamente. E vocês sintam-se à vontade também para fazer os comentários aqui no chat, e a gente vai lendo as perguntas, os comentários de vocês à medida que vocês forem trazendo. Eu vou passar a palavra para a doutora Aidil Baia. Boa noite, tudo bem? Eu sou a doutora Aidil Baiana, diretora aí do Instituto de Saúde e Ciências da DEU, hoje Fortes, Formação Técnica em Saúde. Estou aqui com vocês justamente porque, iniciando o Novembro Azul, vamos estar falando sobre o câncer de próstata, né? Juntamente com o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, doutora. Bem, então a gente vai começar aqui a nossa live, né? Primeiro, doutora, sabendo da importância dessa temática, a gente queria que a senhora explicasse um pouco, né, o que é esse câncer de próstata, né? Eu acho que é importante que a gente comece falando um pouquinho sobre o que é ele, tá? Bem, Gustavo, antes de iniciar nós falarmos sobre câncer de próstata, eu acho que é interessante, porque está iniciando Novembro Azul, que é voltado à saúde do homem, ficar todos aí sabendo que tudo começou em 2008, agosto de 2008, foi criado o Programa Nacional de Atenção Integrada à Saúde do Homem, porque os homens, os jovens, né, que varia em idade de 20 anos a 59 anos, eles não buscam a atenção básica, a atenção primária de saúde para prevenção, não só do câncer de próstata, mas doenças crônicas não transmissíveis. Entendeu? Então, é importante que todos saibam
que esse programa, né, foi criado em 2008, justamente para poder dar oportunidade a esses homens nessa faixa etária, excetuando crianças, mulheres e idosos, porque são as pessoas que mais buscam atenção básica, para poder fazer o rastreamento e prevenção do câncer de próstata na unidade básica de saúde, na unidade primária. Porque, normalmente, eles buscavam, né, antes desse programa, e ainda assim muitos ainda buscam, por falta de consciência, né, unidade de média e alta complexidade, quando já aconteceu o avanço daquela determinada doença, se tratando hoje do câncer de próstata, mas outras também, né, como doenças cardiovasculares e diabetes. Mas, a partir do momento que a gente deu oportunidade, né, com a criação desse programa, né, a instalação da saúde do homem em todo o território brasileiro, em todo o território nacional, nós estamos dando oportunidade a esses homens buscar a unidade básica, né, a unidade primária de saúde, antes de buscar a unidade de média e alta complexidade para resolução dos problemas que já estão normalmente em quadros mais avançados. Então, vamos lá. Você quer saber, Gustavo, sobre câncer de próstata? Nosso foco hoje é o câncer de próstata, né? Exato, é. A sua origem, né? O que é o câncer de próstata? Essa foi uma pergunta que mandaram aqui no nosso antes, Para né? começar, o câncer de próstata, assim como qualquer outro tumor, se dá a partir de multiplicação de células de forma desordenadas, né? É o crescimento exagerado das células, qualquer tumor. E de forma desordenadas, né? Que são, no caso da próstata, são as células da glândula prostática, que ela cresce, né, de forma exagerada e desordenadas. Essa é a característica do tumor, do câncer de próstata, tumor da próstata, né? Mas vamos considerar que a próstata, Gustavo, ela tem mais ou menos uma forma de uma pera, de uma noz, né? Ela tem em torno de 4 centímetros de largura, 3 centímetros de comprimento, né? E profundidade de 2 centímetros. E ela se posiciona abaixo da bexiga, certo? Na frente do reto, por isso que o exame de toque se dá de forma transretal, porque para palpar a próstata, ela está justamente nessa localização, e ela envolve a uretra, né? Ela envolve uma parte da uretra. É por isso que quando essa próstata cresce, ela pressiona a uretra, e uma vez o tumor instalado, não só a câncer de próstata, mas um tumor benigno da próstata, né, que se dá pela hiperplasia prostática, vem os sintomas, né, voltados à micção, né, ao ato de urinar. A maioria dos sintomas envolve a micção, por conta dessa pressão que é feita da próstata, né, na uretra, por ela envolver parte da uretra. Que a uretra é o canal que vai lá da bexiga até o meato urinário, certo? Então, vamos lá. Não sei se respondi essa pergunta, que é multiplicação Sim, exagerada, né, respondeu de sim, doutor. determinadas células, certo? Bem, uma outra, eu queria também ressaltar aqui, né? Muitas pessoas já estão entrando na nossa live e muitos saudando o pessoal aí da coordenação técnica, também da Fortes, né? Os alunos também que vêm saudando aqui. A gente queria colocar também que o espaço está aberto, né? Para as perguntas aí do público, vocês podem colocar aí nos comentários que a gente vai estar lendo, né? Perguntas ou comentários, exemplos, né? Enfim, que vocês queiram estar passando. Apesar de ser a minha especialidade em endocrinologia e nutrologia, mas eu faço clínica geral também, mas eu, como clínica geral, estou pronta para atender às necessidades dos homens na unidade Sim, básica de saúde, né? Então, de qualquer forma, estou aqui pronta para atender as perguntas, as dúvidas dentro da com minha certeza. alçada. Doutora Edil, tem uma pergunta aqui, né, que
pediram para perguntar sobre a questão da epidemiologia, né, do câncer de mama. Qual é a relevância, qual é a Do magnitude câncer de dessa... próstata. Desculpa, do câncer de próstata, né? Do câncer Câncer de de mama próstata. foi semana passada. Do câncer de próstata, né? Bem, estudos recentes, Gustavo, vêm afirmando que até 2022 nós tenhamos, a partir entre 2020 e 2022, nós tenhamos uma média de crescimento em 68 mil de novos casos de câncer de próstata. Mas agora, em 2020, exatamente esse ano, nós temos cerca de 66.840 novos casos de câncer de próstata. E morte por próstata, nós temos em torno de 15.545, certo? Mortes por câncer de próstata. Lembrando que é o câncer que mais acomete os homens, né? Só perdendo é o segundo. Perde para o câncer de pele, certo? Não melanoma. Porque é o câncer que mais, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, que mais acomete os homens. Nós temos hoje atualmente, cerca de, por dia, 41 mortes de homens por câncer de próstata. Então, é um câncer de próstata que, se detectado precocemente no início, nós temos cerca de 95% de cura, tá? Tem um prognóstico bom, se tratado Sim. de forma correta, diagnosticado precocemente e tratado de forma correta, né? O câncer de próstata. Certo. Certo. Então, voltando para essa epidemiologia, a gente sabe que, de forma mundial, nós temos uma incidência grande e vem aumentando aqui no Brasil justamente por conta desse programa, né? O Programa da Saúde do Homem está dando mais oportunidades, certo? Aos homens buscar as unidades, fazer os exames. Então, nós temos hoje cerca de 3 milhões de brasileiros que estão se tratando com câncer de próstata. É uma quantidade assim enorme, né? Mas por que nós conseguimos chegar a esse qualitativo, esse quantitativo? Por conta da ordem que está sendo feita dentro do programa, a oportunidade das pessoas buscarem o programa, fazer exames, buscar os especialistas, no caso, o urologista, para poder estar investigando, e aí, consequentemente, aparece, né, esse dado, esse caso novo. Por isso que aumentou tão assustadoramente, e vai aumentar mais ainda, né, presume-se. Sim. Doutora Edil, a gente já começaram aqui a fazer algumas perguntas, né? Mas as perguntas foram mais no sentido de Tempo de questão de vida, tratar. eu vi aqui, quanto tempo tem de vida, né? Isso. Eu acho que a gente pode, esperar um pouco com essa pergunta. Eu fixei aqui para a gente fazer mais à frente, né? Porque Pronto, vamos tentar seguir uma linha de pronto. raciocínio. Então, assim, a gente falou um pouco sobre o que é o câncer de próstata, né? A epidemiologia disso, mas assim, a gente queria saber também o que é que aumenta, né, o risco de uma pessoa desenvolver o câncer de próstata, né? Quais são aqueles fatores de risco, né, para o Bem, desenvolvimento do câncer de próstata? bem, nós temos, por câncer de próstata, Gustavo, o fator de risco principal é a idade. É a idade. Quanto mais o homem envelhece, mais existe a chance de ser acometido pelo câncer de próstata. Você imagina que a próstata, ela tem em torno de aproximadamente, um homem com 20 anos de idade, o peso em gramas é 20 gramas. E por ano, essa normal de crescer essa próstata é cerca de 0,4 gramas, certo? Por ano. E aí, à medida que os anos vão se passando, essa próstata vai aumentando. Então, toda pessoa idosa vai ter hiperplasia prostática, vai ter uma próstata aumentada, certo? Por isso que o homem, ele deve rastrear, fazer rastreamento, buscar, né, a atenção de prevenção em relação a exames físico e exame de imagem, e exame de sangue, no caso PSA,
a partir de 50 anos de idade, né? Porque a partir de 50 anos de idade, a chance de ter câncer de próstata aumenta. Isso falando de idade. E se tiver casos na família, que eu já estou falando aí de outro fator, que é o fator hereditário, acima de 40 anos tem que estar buscando essa a atenção médica para poder fazer o rastreamento do câncer de próstata, certo? Porque um paciente, certo, com 40 anos de idade, se tiver história na família de pai, irmão com câncer, tem história de câncer de próstata, que teve câncer de próstata, aumenta a chance dele ter, certo? Entre 2, 3 vezes o câncer de próstata. E se esse câncer do pai-irmão foi menor que 40 anos de idade, se instalou com idade abaixo de 40 anos, ou entre 40 a 50 anos, as chances aumentam para 6 a 11 vezes mais. Esse indivíduo daí que tem esse fator hereditário, ele deve estar rastreando, deve estar buscando assistência com 40 anos de idade. Fazer o exame de imagem, que é a ultrassom da próstata e o PSA, certo? Com 45 anos, certo? Isso a Sociedade Brasileira de Urologia determina. Acima de 50 anos, que é o normal, e acima de 45 anos, pessoas que têm uma história familiar de pai e irmão, né? Que teve câncer de próstata abaixo de 40 anos de idade, porque a chance aumenta em 6 a 11 vezes mais. Enquanto que simplesmente teve um câncer de próstata em idade mais avançada, a chance é 2 ou 3 vezes mais. Né? Então, o fator de genética hereditária tem que ser acima de 45 anos. Agora, em situações normais, acima de 50 anos. E pegando isso que você vem me perguntando, deixa eu comentar que a próstata, um tumor de próstata, ele cresce lentamente e de forma assintomática. Então, por crescer lentamente, as pessoas não buscam, né? Não buscam atendimento para avaliação da próstata, né? Só se tiver sintomas. E aí, 95% deles que têm um tumor são assintomáticos e cerca de 20% têm sintomas. E quando buscam, esses sintomas já estão em estágios, esse tumor já está em estágio avançado. Deu para compreender? Sim, sim, com certeza. Outro Doutora, fator. Eu vou falar de outros fatores. pode falar, Além da sim. idade, fator genético, nós temos a etnia, né? O negro ele tem mais chances de ter câncer de próstata que o branco, que o latino, que o asiático e o indígena é por último, certo? Talvez pela qualidade de vida do negro, tá? Hoje tem-se estudos que falam que, além do negro ele ter maior chance de ter câncer de próstata, o câncer de próstata no negro vem mais agressivo se outro fator, né, vier junto com a obesidade. Né? O negro obeso ele tem uma chance de ter um câncer de próstata mais agressivo. Né? Além da idade, da história familiar, do fator genético, a hereditariedade e a etnia, que no caso o negro tem, que vem o negro, depois o branco, o latino, o asiático, depois o indígena, nós temos fatores como pessoas que têm história de prostatite, inflamação da próstata, infecções urinárias, repetição homem, porque infecção urinária na mulher é muito frequente, mas o homem com infecção urinária, prostatite, inflamação da próstata, que não fazem tratamento, certo? E a coisa deixa a avançar e ficar repetitivas, elas têm uma chance de ter câncer de próstata, certo? Um outro fator importante são as pessoas que são obesas, independente da etnia, né? Os obesos têm chances de ter mais câncer de próstata, de sobrepeso. Talvez isso se deva à leptina, né? Um outro detalhe são as pessoas, alimentação hipercalórica,
além de contribuir para o aparecimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, contribui também para o aparecimento do câncer de próstata. E nós temos também a questão do cigarro, que é fator de risco para vários outros cânceres, e também não sai do câncer de próstata. É uma pessoa que não tem estudos muito eficientes em relação ao tabagismo, ao cigarro, mas é fator de risco para o câncer de próstata, além do álcool também, tá? E um outro fator de risco importante, né, que deve ser levado em consideração é a questão de reposição hormonal, né? Pessoas que não têm necessidade de fazer uso da testosterona e fazer por conta da moda hoje, do perfil do homem lindo, maravilhoso, musculoso. Esse perfil desse homem bonito, ele traz algumas consequências, alguns agravantes, que é aumento da testosterona. Até porque se tiver predisposição e ele tiver lá um tumor, né, um jovem de 50 anos já tiver lá um tumor, que ele não sabe que tem, porque normalmente 95% são assintomáticos, e ele já tem uma produção normal da testosterona, e ele faz uso da testosterona para manter uma aparência linda, um corpo hoje que é o corpo ideal, ele acaba tendo essa consequência futura, que é o câncer de próstata, porque é um tumor alimentado por testosterona, tá certo? Então, tanto o estrogênio, que o homem também tem uma certa quantidade, como a testosterona, ele aumenta o tamanho do tumor, certo? Além de outros fatores. Você sabe que, assim como o chumbo, né, ele prejudica o câncer, ele contribui com o aparecimento de câncer de mama, o chumbo também para o homem contribui com o aparecimento de câncer de mama. Os homens, por exemplo, que trabalham com motores de carro em tempos prolongados, ele está sempre fazendo avaliação, avaliar a próstata e fazer exames rotineiros com frequência, porque ele expõe, né, a esses fuligem, né, de motor de carro, né, que contribui para isso, certo? Além de ferro, produtos derivado de petróleo também, que trabalha com produto derivado de petróleo. Essa aqui tem contato com essas substâncias de forma contínua, né? Por muitos, muitos anos. Eles acabam desenvolvendo se eles tiveram predisposição ou não, certo? Um outro detalhe, além dos alimentos hipercalóricos, que acabam engordando e é um fator de risco para câncer de próstata, os indivíduos que não fazem atividade física, certo? Eles acabam também, é um fator de risco para câncer de próstata, a falta de atividade física, o estresse é fator de risco, certo? Nós temos, além do testosterona, nós temos o IGF-1, que é um fator de crescimento, é um tipo de hormônio que em valor alto também contribui para o aparecimento de câncer de próstata. E dentre outras situações. Então, uma pessoa que faz a ingesta de um alimento balanceado, rico em frutas, verduras, né, cereais, leguminosas, certo? Folhosos, ele tem muito menos risco de vir a ter um câncer de próstata do que uma pessoa que se alimenta de forma abusiva de uma alimentação hipercalórica, com carnes vermelhas, gorduras, certo? Leites, queijos de forma abusiva, ele tende a desenvolver câncer de próstata. Pensando nisso aí, tudo que a senhora trouxe, né, no câncer de próstata como uma doença multifatorial, ou seja, ela tem inúmeros fatores de risco, né? Aí a senhora já começou até a falar um pouco, mas assim, como seriam as formas de prevenção, né? Quais seriam as formas de prevenção para o desenvolvimento do câncer de próstata? Para evitar que ele venha a ter câncer de Isso, próstata? exato. O que a pessoa pode fazer, né? A prevenção, ele tem que evitar o consumo desses alimentos, né? Ingerir alimentos ricos em fibras,
frutas, verduras, fazer atividade física, buscar assistência médica, unidade primária de saúde, para poder fazer os exames de rotina, né? É o exame de sangue para avaliar o antígeno prostático, que é PSA, que nós temos aí o PSA livre, o PSA total, e a relação do PSA livre e PSA total, que tem que estar maior que 20%, porque se menor, existe uma chance da gente buscar aí o câncer de próstata, fazer o exame de toque, certo? Como eu falei, a depender da idade, porque, segundo o Ministério da Saúde, não quer que isso seja uma rotina, certo? Não entre como exame de rotina, mas acima de 50 anos tem que buscar essa avaliação para evitar o câncer de próstata, certo? E acima de 45 anos, como eu havia falado, se tiver história na família. E se você tiver um caso de história na família, busque esse controle que eu acabei de falar. O sono é muito importante, evitar o uso abusivo de anabolizantes, de hormônios, bem como a testosterona, no caso, e atividade física. Bem, nós temos, basicamente, o controle alimentar, atividade física, buscar buscar assistência médica periodicamente. Se acima de 50 anos, a cada 2 anos, depender do indivíduo, assintomático ou não, se sintomático uma vez ao ano, acima de 45 anos, com história genética, fator hereditário, anualmente, né? Fazer o PSA. E um detalhe nessa prevenção, que eu não sei, não quero entrar ainda no diagnóstico, ainda como prevenção, é que a pessoa que fez o exame PSA e tem uma história na família e o PSA-D é aumentado, ele não ficar, né, no estresse, porque isso pode prejudicar mais ainda, o fator de estresse prejudica na produção até da testosterona, que pode alimentar esse aumento da próstata, certo? Ele não deve tomar isso isoladamente, né? Como, tem um câncer próstata porque meu PSA está aumentado. Não. Ele tem que, juntamente com o exame de sangue, para medir a quantidade desse antígeno prostático no sangue, ele tem que fazer a ultrassom, né? E a mais solicitada hoje é abdominal, certo? Do que a transretal, e fazer o exame de toque, certo? Porque o exame de toque aí vai avaliar essa próstata, tamanho, consistência, sensibilidade, certo? E até ver se tem a presença do tumor, né? Depois a Sim. gente... Certo. Doutora, eu queria registrar aqui também a presença, né, de algumas pessoas da coordenação técnica, o professor Sérgio, Iana, Albert, né, nosso administrador também, Olá! Tony, alguns funcionários também, Michele, né, o professor Tiago, então todos eles estão presentes aqui Um também. abraço a todos, beijo a todos. Estou cansada, que eu cheguei há pouco, né, dos atendimentos, mas estou aqui com vocês, passando essas informações necessárias agora, do mês de novembro, que é o mês da saúde do homem, né? Tomando como especial câncer da próstata. Não sei se eu estou conseguindo passar as informações. Sim, com Mas... certeza. Inclusive, já tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer, né? Josi Vilela, ela pergunta quais são as manifestações clínicas, né, os sinais e sintomas do câncer de próstata. Pronto. Os sinais e sintomas do câncer de próstata, como eu havia falado anteriormente, como ela envolve parte da uretra, os sinais e sintomas ficam muito voltados à questão da micção. Então, o indivíduo com o tumor de próstata instalado, ou até mesmo a hiperplasia prostática, porque tanto a hiperplasia prostática como a inflamação da próstata e como o tumor da próstata, né, o câncer da próstata, ele apresenta os mesmos sintomas por conta dessa compressão que faz com a uretra, que ele demora muito para iniciar o ato de urinar, né? Ele levanta várias vezes à noite para urinar,
certo? A urina dele, por si só, com a idade, o ângulo, certo? Da micção ele diminui muito, de 90 vai para 45, 30 graus já com a idade, né? A questão da força do canal cavernoso do pênis. E ainda com essa pressão da uretra, aí que não consegue, a urina não sai efetivamente no ângulo bom, que sai fazendo gotejamento. Ele urina pouco, ele não consegue o esvaziamento da bexiga por total, ainda fica uma reserva miccional, uma reserva da urina na bexiga, certo? Além de ter problemas, dor na região pélvica, dor na bacia, dor na perna, cãibra, dormência na perna e nos pés, câncer de próstata faz isso, dores nos joelhos, certo? Dor ao ato de urinar, dor durante a ejaculação, ele sente dores, certo? Urgência, ele sente vontade de urinar, é muito rápido e tem que ir mesmo, porque sente esse... Além do desconforto, ele sente um desconforto muito grande nessa região uretral, certo? Nós temos também alguns sintomas, como a questão da libido, né? Por conta das dores, acaba diminuindo um pouco, porque se ele sente dor, né, no ato da ejaculação, ele acaba, né, diminuindo essa questão da libido, porque uma coisa fica associada à outra. E um dos sintomas mais que tem que ficar como alerta é o sangramento. É urina com a presença de sangue, que muitas vezes vem microscópico. O paciente não vê, mas alguns pacientes em estágio avançado do tumor já vê o sangramento mesmo pela uretra, pela região uretral, certo? Essa dificuldade que o paciente tem de urinar, não conseguir segurar a urina, levantar várias vezes à noite para urinar, ardência, dores, tudo isso são sinais de alerta para buscar assistência médica, certo? Buscar assistência médica para fazer o rastreio se existe uma possível hiperplasia prostática benigna, porque causa também sintomas, ou um câncer de próstata, ou até mesmo a inflamação da próstata. Lembrando, Gustavo, que câncer de próstata, cerca de 90% das pessoas são assintomáticas. Eles não têm sintomas quando tem o câncer de próstata. Só 20% eles conseguem desenvolver sintomas, mas aí, como eu falei anteriormente, já quando no estágio avançado do câncer. Justamente por isso que eles não buscam, tá? E um detalhe importante é que, quando ele está nesse estágio avançado, as dores ósseas são muito importantes. Eles sentem dores, assim, fortíssimas nos ossos, porque a metástase do câncer de próstata é óssea, né? Além do que vem a questão das infecções, né? Até infecção generalizada, insuficiência renal, tudo desencadeado por esse câncer de próstata, certo? Deu para Certo. responder o quadro clínico? Deu sim. É basicamente só isso. Inclusive, a senhora acabou respondendo uma pergunta também de Cristiane Cantalino, né? Que ela perguntava se o principal sintoma pode ser um sangramento quando a próstata já está bem inflamada, né? Então, a senhora já respondeu aí sobre o sangramento. Ela perguntou o quê? Ela perguntou se o principal sintoma pode ser um sangramento quando a próstata já está bem inflamada, né? No caso, foi a pergunta dela. Né? Quando está bem inflamada, não. Quando existe o sangramento é quando já existe um câncer de próstata instalado e tem um sangramento. O sangramento é realmente visível, mas estágio avançado. Quando o câncer de próstata ainda está no início, pode já existir, a depender da característica do tumor, pode já existir o sangue, né, na urina. Dona Edil ficou mudo aqui pra gente.
A gente não está ouvindo. Tá mudo aqui pra gente. Eu posso fazer o seguinte, eu posso encerrar e chamar a senhora novamente? Pode ser? Vamos encerrar e aí eu vou chamar novamente. Só um minuto, gente. Estou chamando o doutor Aidio novamente para ver se a gente agora consegue escutar. Eu acho que foi a ligação que entrou, Ricardo, não foi? Ah, certo. Gustavo. Tudo bem, Pronto. tranquilo. Deixa eu botar isso. Gustavo, conseguiu? Pronto, agora sim. Mas está me vendo? Porque tem um aqui Sim. que está... Estamos te vendo, estamos te ouvindo também. Está tudo certo. Pode continuar. Certo. Mas eu aqui não estou me vendo agora. Estou te vendo, mas não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Mas tudo bem. Vamos lá continuar. Eu não estou vendo as perguntas, porque eu só estou vendo você. Mas é isso, eu vou falando para a senhora. Aquela A gente está... Sim, a gente está te vendo bem. A senhora estava falando sobre a questão do sangramento, né? Que foi uma pergunta. Certo. Aí, então, o que acontece? Na maioria das vezes, o sangramento é microscópico no início do câncer, se o câncer não estiver avançado, certo? Mas quando estiver avançado, que já saiu para fora da próstata, aí já começa a tomar outros órgãos, e aí a gente vai ter a presença de sangue macroscópicos bem visíveis, tá certo? Deu para responder? A gente... Oi? Sim. A gente tem até Gustavo, eu tô incomodada que tem uma partezinha Sim. branca no celular. Eu não estou conseguindo ver. Não tá subindo as perguntas aí para a senhora, né? Não. O que é que eu faço? Eu posso ir lendo as perguntas para a senhora. Talvez tenha acontecido alguma coisa que tenha desabilitado. Eu vou lendo as perguntas e os comentários. Certo. Certo? Se eu botar para não te ouvir, será que desce? Não. Tá bom, tá tudo bem. Então você Eu vai vou lendo. lendo. Eu vou lendo. Certo? Mas eu consegui responder, a pessoa conseguiu entender que sangramento é o fator principal da gente estar identificando câncer. Cristiane, coloque aí no chat se você conseguiu entender bem o que ela explicou, certo? Porque a pergunta foi de Cristiane. Então vamos dar seguimento aqui, dona Edil. Bem, 1097. Tá me ouvindo? Eu não ouvi direito, não deu uma paradinha. Sim. 1097, ela quer saber referente ao avanço do tumor da próstata, né? Ele atinge qual órgão, né? Em sequência, no caso da qual seria o órgão que ele atinge na sequência? Entrando um pouquinho vou entrar um pouquinho no diagnóstico para responder essa pergunta dela. Nós sabemos, Gustavo, que para nós... Tá entendendo? Tá dando para ouvir? Sim, estou entendendo. Estou sim. O PSA, que é o antígeno prostático com o exame de toque, que identifica, né, o tamanho da próstata, a consistência, a sensibilidade, certo? Ele não determina ainda se é câncer. Para determinar, para dizer se é câncer, é necessário fazer uma biópsia, certo? É a biópsia que vai dizer que aquela hiperplasia prostática é maligna, se trata de um câncer. E daí, essa biópsia, certo?
ela, quando é feita sendo guiada por um ultrassom transretal, que é tirada lá um pedacinho da próstata, um procedimento a nível ambulatorial, é feito um estudo histológico desse pedaço da próstata, certo? E aí, esse estudo histológico, divide-se essa peça em duas partes e pega esses tecidos, conta esses tecidos, variando, dando uma numeração lá, certo? De 1 a 5. Do 1 menos agressivo até o 5 mais agressivo. E aí vai se fazendo, chama-se escala de Gleason, que vai se fazendo um somatório e vendo se essa escala de Gleason for no somatório der de 1 até 4, a saída desse tumor para fora da próstata é 25%, e vai atingir outros órgãos, certo? Se for entre 5 a 7, tem uma chance de 50% desse tecido, desse tumor sair para fora da próstata. Se for entre 8 e 10, tem uma chance de mais, 75% a mais desse tecido sair. E esse câncer, esse tumor, né, ele invade estruturas vizinhas, invadem outros órgãos, que é a metástase, tá certo? E, em primeiro lugar, o órgão que eles invadem assim, de forma imediata são os ossos, certo? Ele invade o sistema ósseo, o sistema esquelético de imediato. É por isso que o indivíduo com câncer de próstata, ele tem dores ósseas insuportáveis por conta dessa metástase. Deu para entender? Sim, com certeza. Doutora, Paula Galdino pergunta aqui, né, no Brasil, se o preconceito dos homens quanto ao exame, né, o exame de toque, no caso, é maior do que em outros países, né? Ela fez essa pergunta. Veja só, o câncer de próstata, né, ele tem uma incidência maior em países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. Logo, nós temos a situação maior, uma situação em países desenvolvidos. O preconceito, ele não cita só o Brasil, homens que têm esse preconceito de avaliar, mas inicialmente ocorreu em outros países desenvolvidos, porque o aumento também é maior em países desenvolvidos, e óbvio que acaba que o Brasil não é o único país que tem a figura masculina, que tem esse tabu de buscar o médico para fazer o exame de toque. E como eu já havia falado, com o Programa Nacional de Atenção Integrada à Saúde do Homem, além da assistência médica, né, a oportunidade que deu aos homens a buscar esses exames com mais facilidade, por isso que nós conseguimos detectar esse qualitativo, esse quantitativo alto de número de próstata. Nós temos também uma equipe multidisciplinar, né, que trabalha nesse programa, né, em todo o território brasileiro, em todas as unidades básicas de saúde voltadas à saúde do homem, de psicólogos, enfermeiros, que contribuem dando orientação sobre a questão da necessidade do toque. Então, hoje, os homens, né, eles já encaram esse exame de toque com menos tabu, né, da figura masculina e ter que ser tocado, né, por outro homem, mas também pode ser tocado por uma mulher. Mas hoje o número de mulheres urologistas é bem menor que o número de homens, né? No Brasil, o número de urologistas sexo feminino é pequeno, então nós temos só homens nessa especialidade médica. Então, eles estão mais conformados a buscar esses serviços, e eles hoje, por essas informações que chegaram até eles já chegam na unidade básica pedindo
o exame de toque. Encaminhamento para o urologista para fazer o exame de toque, porque eles sabem da necessidade, né? Que as informações já estão chegando em massa em relação à necessidade de prevenção do câncer de próstata através do exame de toque, tá? Do toque retal, tá certo? Sim. Que tem que ficar na posição gênio-peitoral para tocar essa próstata que fica na frente do ânus. Sim. Certo. Doutora, 1097 faz uma outra pergunta, né? A senhora tinha falado sobre a questão do PSA, e ela pergunta se o PSA tiver aumentado, né, se isso aumenta o risco, né, do câncer de próstata. Veja, o PSA, que é uma proteína, é um antígeno prostático específico, o normal dele é em torno de 4 ng por ml, na nanograma por ml, né? Na pessoa normal. E, muitas vezes, à medida, como eu já tinha falado, ele vai aumentando, certo? O PSA ele tende a aumentar com a idade. E se o indivíduo tiver um antígeno prostático aumentado e tiver 60 anos, nós vamos considerar que esse antígeno prostático, para a idade dele, porque vai aumentando à medida que os anos vão acontecendo por conta do próprio aumento da próstata, a gente não vai ter esse fator, esse antígeno prostático PSA está alto, ele tem câncer de próstata. Porque eu vou te falar uma coisa, Gustavo, tem artigos que falam hoje que nem sempre, quando o PSA está aumentado, tem câncer. E nem sempre, se o PSA, que é esse exame feito no sangue, estiver normal, ele pode não ter. Ou seja, o indivíduo pode ter câncer de próstata só ser identificado pelo toque e está com PSA normal. É pequeno, a chance é pequena, mas pode existir. E o indivíduo também ele pode ter um PSA alto, certo? E não ter câncer de próstata, mas ter uma hiperplasia prostática ou ter uma inflamação da próstata. Porque hiperplasia prostática e inflamação da próstata, ela também causa o PSA aumentado, leva um PSA aumentado. Entendeu? Sim. Então, agora, essa semana eu peguei um paciente que ele estava com PSA de 945 e assintomático. Ele foi no consultório, quando eu vi o PSA dele, eu me assustei, PSA de 945. Aí eu imediatamente pedi uma ultrassonografia. A ultrassonografia via abdominal, é muito mais solicitada do que a transretal. Porque a transretal a gente solicita mais, apesar de ter uma evidência melhor da situação da próstata, mas para quando vai fazer biópsia, porque tem que ser guiada por essa ultrassom transretal. Mas a abdominal é a primeira que a gente solicita para acompanhar o tamanho da próstata, certo? E em alguns casos, como foi o caso desse, quando a gente vê uma quantidade de antígeno prostática bem aumentada, porque a gente precisa ver as minúcias da forma, tamanho, consistência, volume da próstata, aí eu pedi a ressonância magnética da próstata, porque é padrão ouro, apesar de não ser, né, elegível no Programa Nacional, na rotina, por conta do custo, mas a ressonância magnética ela é fantástica para a gente dar o diagnóstico da hiperplasia prostática, mas não dá o diagnóstico do câncer. Quem firma o diagnóstico do câncer é a biópsia feita lá por via retal. Certo? Certo. Doutora Edil, Respondeu? Sim, respondeu sim. A gente também registrando aqui a presença da coordenadora pedagógica, né, Josi Pedreira, que faz uma pergunta. Ela gostaria de saber sobre a reversão da incontinência urinária após a realização de ressecção transuretral da próstata. Veja só,
nós temos hoje várias pessoas que ficam preocupadas porque todas as pessoas que um dos tratamentos da próstata, nós temos vários tratamentos, mas um dos tratamentos é a prostatectomia radical e que leva a vários fatores, né, com a função não só da questão da sexualidade, mas também da micção. E aí vai depender muito de como essa cirurgia está sendo feita. Hoje nós temos hoje 3 formas de estar se fazendo essa ressecção da próstata, inclusive de robôs, onde a pessoa, depois que faz, ela mantém tudo, né, de forma natural, entendeu? Ela não tem nenhum comprometimento, como tem com a abdominal e retropúbica, a robotizada, que hoje nós estamos usando robô. Nós não, que eu não sou urologista, mas os cirurgiões urologistas estão usando o robô para fazer essa cirurgia e o resultado tem sido fantástico, porque quase que não tem nenhum efeito secundário pós-cirurgia. Entendeu? Entendi. Mas se for de outra forma, assim como outras que foi feita para abdominal, nós temos efeitos que realmente que não tem jeito. Mas se for bem feito, questões de 15, 20. Parece que deu uma travada aqui, novamente aqui na internet. Oi, Voltou. então, Deu voltou. deu uma pequena travada. E aí voltou agora. Certo. Doutora, tem uma pergunta aqui de Tony, né? Ele pergunta se o homem que pratica ciclismo aumenta a chance de desenvolver câncer de próstata. É uma pergunta interessante. Nós sabemos que o testículo é que produz a testosterona, né? E a testosterona por si só, ele já é um fator, né, de crescimento para as células. E no caso da pessoa ter lá, não no jovem, mas uma pessoa de 45 anos, 40 anos, que tem uma história genética na família e que está lá um tumor pequeno, porque o tumor de próstata, ele tem um crescimento lento. Tem pessoas que têm um câncer e leva 15 anos a 20 anos para começar a ter sinais de alerta que tinha esse câncer de próstata, né? Então, se ele força muito esse testículo, ele começa a ter algumas implicações que favoreça a atividade dessa região testicular na produção dessa testosterona, pode acontecer. Mas um jovem que pratica o ciclismo, que não tem história genética, e que não faz uso abusivo de androgênios, eles não podem se preocupar com isso. O único fator que pode implicar no câncer de próstata é a questão da hiperfunção da glândula, né? Do testículo. Entendeu? Sim, com certeza. Doutora, o pessoal está interagindo bastante aqui no chat, né? Eu queria até registrar também uma presença aqui, que é uma presença inusitada, que da minha mãe está assistindo a live também, lá em Santo Antônio de Jesus, né? Queria mandar um beijo aí Como é para o nome da ela. sua mãe? É Luciana. Luciana, um beijo. Seu filho é fantástico, é um excelente profissional. Tem me ajudado muito, porque eu, como médica, não tenho tempo de estar administrando as coisas aí na Fortes, e ele é perfeito, viu? Parabéns, viu? Pelo filho que a senhora tem. Um excelente profissional, um excelente enfermeiro, viu, Gustavo? Obrigado, doutora. Então vamos continuar aqui. Então o Renato faz uma pergunta, né? Ele diz que tem 41 anos. Deixa Quando eu ele falar uma pode... coisa, Gustavo. Está me Sim. incomodando isso. Eu não consigo. Eu só estou vendo um pedaçozinho da sua. Não estou conseguindo ver a live todinha, porque tem essa placa assim, ó.
branca, mas tudo bem, vai chegar A até gente lá. vai, eu vou deixar o vídeo, a gente vai postar depois. Aí, se a senhora quiser dar Pronto, uma eu? olhadinha, tá Isso. joia. Então, o Renato, ele disse que tem 41 anos, né? Quando ele pode fazer os exames de rastreamento, né? Da doença, no caso, da próstata. Quando repita a pergunta? Renato tem 41 anos, ele quer saber quando ele deve começar a rastrear o câncer de próstata. Pronto. Renato, você tem história na família de câncer de próstata? História que eu falo tem em 3 gerações, tipo avô, pai, ou você tem irmão que teve câncer de próstata, 2 pessoas de primeiro grau que tiveram, pai, irmão, ou 3 pessoas de primeiro grau, tio, pai, irmão. Então, se você não tem essas 3 situações, nem tio, pai, irmão, que são 3 pessoas, né, a nível de primeiro grau, nem 2, pai, irmão, e você não tem ninguém da família que venha ter tido câncer de próstata e também câncer de pênis, lembrando, Gustavo, que o câncer de pênis também, né, por causa do marcador, você não deve buscar prevenção agora, fazer exames agora, certo? Não é indicado nem o PSA, isso pela Sociedade Brasileira de Urologia e pelo Instituto Nacional de Cânceres. Não é indicado fazer nenhuma prevenção de exame de toque, nem imagem e nem o PSA. Só realmente a partir de 50 anos de idade, que é o que diz, até por conta do risco-benefício, tá? De estar se fazendo toque, né, de forma precoce, de forma periódica, né? Tá se estudando o que não é bom, tá? Tá fazendo precocemente, exceto se tiver esses casos na família, 2, 3 Ele, casos na família ou 3 gerações. ele até informou aqui no chat que não tem esses casos na família. Ele falou aqui que não tem, certo? Se não tem, é bom você estar solicitando esse exame de rotina, ou o seu médico vai solicitar, a partir de 50 anos. Lá no consultório, às vezes, chegam a figura masculina com 42 anos, 43. Doutora, a senhora vai pedir PSA? E eu pergunto, por quê? Você tem casos na família? Porque eu não vou estar solicitando, não deve estar solicitando como rotina. Como rotina, só se tivesse história a partir de 45 anos, ou até mesmo a partir de 40, 41 anos. Mas o Instituto, a Sociedade Brasileira de Urologia pede acima de 45 anos. Mas o normal mesmo, pelo que manda a Sociedade Brasileira de Urologia, é acima de 50 anos. Tá certo? Mas deu para entender? Sim. Jussara manda aqui os parabéns, né, para a senhora pela live. Jussara que trabalha com a gente lá também na Fortes. O pessoal está Um em peso beijo, aqui Sara. na live, né? Tico Cordel, né, que eu até lembro dele lá do CCVP, do grupo de idosos, ele manda aqui, melhor endocrinologista de Salvador, né? Thiago é uma Tiago, beijo, figura. Tiago. Beijo, Ti. Eva Menezes, eu não cheguei a conhecer, mas acho que já foi coordenadora de nutrição lá da Fortes, né? Muito legal, tema fantástico. Enfim. Minha mãe disse que meu pai também está assistindo a live. Bem, tem mais algumas perguntas aqui. A gente já falou sobre as formas de detecção, né? Dos exames que a gente tem disponível no SUS, né? E quais seriam as formas assim de tratamento, as modalidades de tratamento hoje que nós temos disponíveis, né, para o câncer de Bom, próstata? vai depender muito, Gustavo, da idade, vai depender do tamanho da próstata, vai depender da escala que eu acabei de falar para definir o tratamento. Por quê? Nós temos um tratamento usual que nós costumamos estar fazendo, nós não, né? As especialidades de urologia, que é a prostatectomia radical, né? Tirando também, fazendo ressecção do radical, fazendo a ressecção dos linfonodos vizinhos, que faz parte da área ilíaco obturadora, onde tem aqueles linfonodos. Porque se não tirar os linfonodos ali presentes vizinhos daquele tumor,
né? Vai haver uma disseminação, aí vai voltar, vai haver recidiva desse tumor. Então, o que acontece? Quando é um paciente com tumor de próstata de muito baixo risco, o que é que nós fazemos? Acompanhar fazendo a biópsia anual e não partimos para a prostatectomia. Se for baixo risco, certo? Tem que se fazer a prostatectomia radical, né? Ou radioterapia. Se for um médio risco, né? Tem que fazer associada prostatectomia com a radioterapia. Mas existem casos de pacientes, a depender da idade, que nós não podemos estar fazendo isso. Tem que considerar comorbidades associadas, idade, até porque se eu pegar um paciente de 85 anos e der o diagnóstico de câncer de próstata, não vou me submeter a isso, né? Porque a gente sabe que o crescimento é lento. E se a gente pega um indivíduo de 60 anos e que está com tumor de baixo risco, a gente opta por uma prostatectomia com a retirada, com a ressecção dos linfonodos, a linfonodectomia, na área ilíaca. Mas, esse indivíduo, se ele for tiver num estágio mais agressivo, já com metástase, não vai adiantar estar fazendo a prostatectomia. A gente vai ter que optar pela hormonioterapia. E o que é isso? Nós vamos ter que bloquear a produção da produção da testosterona, que é feita lá no testículo, né? Então, a gente vai ter que fazer a ressecção desse testículo, certo? É a arquiectomia. A gente retira esse testículo para não haver produção de testosterona, porque esse indivíduo, certo? Ele não adianta fazer, não tem como fazer a prostatectomia por vários fatores. Então, a saída é fazer esse bloqueio da produção de testosterona na redução dos testículos, ou até usando drogas que bloqueiam a produção dessa testosterona. Aqui nós temos várias drogas, nós temos agonistas do receptor, do hormônio, luteinizante, né? E nós temos também antagonista. Todos os dois, tanto agonista como antagonista, bloqueia a produção de testosterona. Por quê, Gustavo? Porque a testosterona é o alimento dessas células. É a testosterona que faz com que esse tumor vai crescendo e cresça mais e mais, levando ele realmente a complicações como metástase. Então, se a gente bloqueia a produção dessa testosterona, esse tumor ele fica ali. Ele não cresce, ele fica indolente. E, como eu te falei anteriormente, o tumor, o câncer de próstata é um tumor que ele vem crescendo de forma lenta. Vai levar até 15 anos, certo? Mas, a depender da quantidade de testosterona, se essa testosterona for ativada, ele pode ter um crescimento muito alargado, rápido, certo? E aí é que entra a questão da gente estar fazendo esse bloqueio da testosterona. E existem casos que a gente não precisa nem fazer nada, nem a cirurgia, nem o bloqueio, nada para tratar, só observar, né? Em que situação é essa? São situações em que o tumor aparece e ele não cresce. Chama-se tumor indolente, é o câncer de próstata indolente. Ele tem aquele câncer e vai viver a vida toda com aquele câncer sem crescimento, porque ele não tem, já é uma questão já genética. Ele tem um câncer ali, né, por questões genéticas, e esse câncer é indolente. Ele não vai precisar fazer nada, é só observar, só ficar acompanhando com biópsia, certo? Assim como o baixo risco, que a gente também vai acompanhar com biópsia até 20 anos. O baixo risco é diferente do indolente. O baixo risco é aquele paciente que a gente vai acompanhar o tumor, certo? Por um período de 20 anos, todo ano fazendo biópsia. E aí chegar desse tempo, durante 20 anos,
resolver se vai fazer a prostatectomia, se vai fazer radioterapia, ou se vai fazer o bloqueio da testosterona a nível de testículo com orquiectomia, né, ou usando agonistas, que é um hormônio que impede a liberação do hormônio luteinizante para favorecer a produção da testosterona. Então, é bem diferente, né, quando existe esse tumor, né, que está lá, que ele não vai crescer. Certo? Sim. Deu para responder? Então, Deu sim. o tratamento mais indicado é a prostatectomia radical com retirada de linfonodos vizinhos da área da região ilíaca obturadora, certo? Bilateral. Mas também, né, nós temos a radioterapia, nós temos a quimioterapia, certo? Ou a gente faz, a depender do caso, de forma isolada, ou a gente associa a radioterapia após a prostatectomia, ou a gente não faz nenhum desses e opta pelo hormônio, porque o paciente não tem condições de fazer a prostatectomia por vários fatores, que cada caso vai ser um caso visto pelo urologista, entendeu? Sim, com certeza. Renato agradece aqui pela atenção, né? Sérgio fala live de qualidade, Josi, parabéns pela excelente iniciativa ao tratar de um tema tão importante. Estou vivendo isso com meu pai, né? Iana, excelente live, parabéns. Queria registrar também a presença aí de professor Ricardo Finotti, professora Josiane Rosário, né? Enfim. Doutora Edil, a gente encerrou aqui as perguntas, né? Eu vou primeiro agradecer a senhora. Gustavo, Né? deixa eu dar uma dica, assim, Sim. dentro da nutrologia, que é importante como um fator protetor à alimentação, e aí dentro da minha área, né? É bom a pessoa ficar cuidando da alimentação e como um fator protetor manter a vitamina, os homens. É importante manter vitamina A, vitamina E, vitamina D e selênio como fator protetor para o câncer de próstata. São 3 elementos assim, fundamentais para evitar. E em relação à alimentação, nós temos aí, né, a cenoura e o tomate, que eles são assim uma fonte alimentar perfeita para manter a saúde das células da próstata, certo? Certo. Então, a gente agradece aqui, né, a presença da senhora nesse projeto que a gente iniciou desde o mês passado, né, dessas lives. A gente agradece muito a participação, né, da senhora, doutora Edil. Certamente iremos convidá-la para trabalhar sobre outras temáticas, né? Então a gente vai estar sempre chamando para falar sobre outros assuntos. E vou abrir aqui para as suas considerações finais, antes da gente se despedir também do público, a senhora saudar o público, aos presentes e fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos, né, porque me deram essa oportunidade de estar passando essas informações, que é muito importante hoje, vai ajudar o coletivo, né, nesse mês de novembro com a saúde do homem. E mandar um beijo para todos. Pedir desculpas, porque eu cheguei há pouco e assim que eu cheguei já estava na hora de começar a live, eu atendi até tarde hoje. E agradecer a você, Gustavo, né? E pode contar comigo que vou estar sempre presente em outras lives para trazer informações, tá? Um beijo a todos e obrigada. Então, assim, passando só para lembrar aqui ao público, né, agradecer também a presença de todos aqui, né, que estiveram presentes nessa 1 hora que a gente fez a apresentação da live. Na semana que vem, nós estamos fazendo lives semanais, às quartas-feiras, né, às 20 horas. Na próxima semana, por conta do dia Dia Internacional, né, da Radiologia, que é no dia 8 de novembro, nós vamos trabalhar com essa temática, né, dos heróis da radiologia, fazendo um pouco de uma homenagem. Vamos trazer 4 profissionais, certo, da radiologia que atuaram, estão atuando na questão do combate aí ao Covid-19, né? Então, os profissionais que estão em hospitais de campanha, enfim, hospitais de referência. E a gente vai estar fazendo às 20 horas, né, também. Vai ser uma modalidade um pouco diferente, porque as inscrições vão ser através do Simpla, tem no nosso Instagram, né, aí no feed, no Instagram da instituição.
e quem tiver interesse pode fazer a inscrição. A transmissão vai ser através do Simpla, né, e a transmissão pelo YouTube, né, no canal da Fortes, Formação Técnica em Saúde. Certo? Então, na semana que vem estão todos convidados. A gente pede também que vocês repliquem essas informações. O vídeo dessa live aqui a gente vai deixar postado, certo? E aí quem tiver interesse vai passando para os colegas também. Quem quiser assistir novamente pode assistir, porque esse vídeo aqui, meu e de doutora Edil, ele vai estar postado aqui na nossa IGTV, certo? Então, agradecemos a todos os presentes, agradecemos novamente a doutora Edil Baiana, né, pela participação, e até a Obrigada, próxima Gustavo. quarta-feira. Eu espero ter contribuído, passado algumas informações. Com Um certeza, abraço. várias. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.